Camilo agride Vênus e decide marcar a cara dela com ferro quente. Felizmente, Eduardo o impede de fazer isso ao chegar com Steve. Marina vem avisar que seu pai não reage. Camilo e Eduardo lutam. Vênus, assustada, impede Steve de ajudar Eduardo. Eduardo deixa Camilo desmaiado no chão e vai ajudar Silvestre, que logo se recupera. Eduardo coloca Camilo nos ombros e o leva inconsciente. Gardênia tem esperanças de que o casamento de Eduardo e Érica se desmonte também. Ela pretende estudar bastante e, por Eduardo, seguir uma carreira profissional. Franco liga e pede para Fernanda ir até sua casa, porque ele e Steve estão levando Camilo para lá. Ele conta que, felizmente, conseguiram impedir que ele desfigurasse o rosto de Lovely. Fernanda fica chocada. Marina e Lovely estão no hospital e Marina aconselha a amiga a não fugir de Steve. Fernanda já está na casa de Franco e ele explica a ela que Camilo seguiu Lovely até a casa de Silvestre. Ela garante a Franco que depois desta noite, eles não vão mais precisar se preocupar com Camilo. Camilo esbraveja no escritório de Franco. Fernanda resolve falar a sós com seu irmão. Érica liga para Franco e se oferece para dormir com ele em sua casa, mas ele dá uma desculpa e recusa. Acontece que Érica está em frente à casa de Franco e vê o carro de Fernanda estacionado. Érica pensa o pior e acha que sua amiga é uma maldita traidora, mas continua obcecada em se casar com Franco. Camilo e Fernanda discutem. Ele afirma que vai desfigurar Lovely quando a encontrar. Fernanda chama Franco e dá 24 horas para Camilo sair da fazenda e desaparecer, ou vai denunciá-lo por abusar de Aurora. Camilo diz a Fernanda que ela deveria o agradecer por ter ajudado Santiago a se livrar de Aurora. Fernanda o acusa de ter drogado Aurora para abusar dela. Camilo diz que ela não tem provas contra ele. Fernanda pede o celular de Franco e disca para Bárbara, então devolve a Franco. Ele avisa Bárbara que está com Camilo e explica o que está acontecendo, por isso faz exigências para continuar com a aliança entre eles. Bárbara manda Camilo fazer o que Franco pedir e diz que quer vê-lo imediatamente. Camilo ofende Fernanda e diz que Franco se tornou seu cachorrinho. Franco dá uma surra nele e o arrasta para fora. Fernanda chora e Franco a consola. Camilo vai embora com o carro de Fernanda. Bárbara critica Camilo e diz que Gonçalo não quer mais saber dele, por isso ele deve ir para o seu apartamento enquanto ela tenta acalmar as coisas. Camilo avisa que se Fernanda o denunciar por conta do que ele fez a Aurora, todos vão saber que foi Bárbara quem planejou tudo. A hiena garante que Fernanda não vai fazer nada. Bárbara diz que Gonçalo está pensando em não o incluir no testamento, mas se Camilo a obedecer, isso não vai acontecer. No dia seguinte, Fernanda vem falar com o pai, que chora enquanto seleciona as propriedades que ficarão para Bárbara. Ele está chateado e se deu conta de que, apesar de toda a fortuna adquirida ao longo dos anos pela família, são miseráveis. Fernanda diz que não é culpa dele. Gonçalo se pergunta o que teria acontecido se, ao invés dele ter dedicado seu tempo mantendo uma fortuna, tivesse ajudado os filhos a crescerem espiritualmente. Fernanda pergunta se ele falou com Camilo. Gonçalo diz que não, mas Camilo disse a Bárbara que não tinha cara para falar com ele. Fernanda promete que fará o que estiver ao seu alcance para resgatar Liliana e para que a família volte a viver em paz. Gonçalo se culpa por não ter feito isso e chora. Fernanda consola o pai.
Artêmio se dá conta de que o diário de sua mãe desapareceu e acusa Liliana de ter dado a Franco. Liliana diz que não sabe o que fez com o diário. Fernanda avisa Bárbara que Gonçalo já falou com o doutor Eusébio para passar as escrituras das propriedades a ela. Fernanda reitera para que ela vá embora depois e os deixe em paz. Bárbara confirma que fará isso. Aníbal paga Adriano pelo suposto assassinato de Vladimir. Fernanda volta à casa de Franco e pergunta por que Lovely expôs Camilo na festa. Franco diz que ela não encontrou Camilo com outro homem, mas não sabe que razão Lovely tinha para fazer o que fez. Fernanda pergunta a Franco se Steve está chateado com Lovely, porque acha estranho que depois de tudo ela tenha passado a noite na casa de Marina. Franco confessa que não pode revelar porque ela foi para a casa de Silvestre. Na casa de Silvestre, alguém bate à porta. Marina, Vênus e Silvestre pensam que pode ser Camilo e se preparam para atacá-lo. Vênus abre a porta e por pouco não acerta Steve com uma ferramenta. Marina e Silvestre deixam Steve e Vênus a sós. Steve dá um buquê de rosas a ela. Franco diz a Fernanda que se ele responder às suas perguntas, todos os seus planos acabariam. Fernanda acha um absurdo ter que ouvir isso e continuar confiando nele, mas não tem opção. Bárbara informa Artêmio que logo será a proprietária de grande parte da fortuna de Gonçalo. Artêmio diz que o diário desapareceu e desconfia que ele esteja nas mãos de Franco. Fernanda e Franco se perguntam por que Bárbara está se oferecendo para ajudar Aurora, já que foi cúmplice de Camilo. Quanto a Adriano, Fernanda tem certeza de que ele está jogando sujo com a hiena. Adriano procura Aurora no colégio de freiras, mas ela ainda não descobriu nada. Artêmio diz a Bárbara estar totalmente certo de que Franco é um impostor. Franco tem a ideia de colocar Bárbara e Adriano um contra o outro. Bárbara tenta convencer Artêmio de que Franco não ganha nada tendo uma identidade falsa. Ela já investigou. Artêmio tem suas dúvidas e vai resolver isso. Steve declara seu amor por Vênus, mas ela acha que ele está zombando dela. Steve a convence de que a ama e a pede em casamento. Fernanda liga para Aurora e dá instruções sobre o plano. Aurora tem medo e a madre diz que se ela confia em Fernanda, não tem nada a temer. Vênus aceita se casar com Steve. Eles combinam que, por enquanto, terão que continuar fingindo parentesco entre eles. Marina e Silvestre ficam felizes pelos dois. Artêmio procura o Padre Bosco e exige que ele repita com todos os detalhes como foi o suicídio de Eduardo Juarez. Bárbara visita Aurora. Aurora revela que não contou toda a verdade. Ela diz que Adriano tenha ameaçado e ele a deixou voltar para o colégio com a condição de não sair sem a permissão dele. Se ela não a obedecer, vai pagar muito caro. Bárbara pergunta quando ele vai voltar. Aurora conta que amanhã. Bárbara pede que Aurora diga a Adriano que só veio se despedir, para que ele pense que ela já não se interessa por Aurora e a deixe em paz. Aurora pergunta qual o seu interesse nela. Bárbara confessa que tem algo a dizer e promete que contará toda a verdade amanhã. O Padre Bosco tenta convencer Artêmio de que Eduardo morreu. Artêmio ameaça colocar os restos de Liliana junto com os restos do que o padre diz ser de Eduardo. A vida de Liliana está nas mãos do Padre Bosco.